está exatamente na área do forame. Então eu vou dividir essa região em 4 porções igualitárias e equitativas e eu vou despender o anestésico aqui. Mas antes de despender o anestésico, eu tenho que entender sobre o que? Sobre o procedimento ali de inoculação. Eu tenho que ir com a agulha longa e aprofundando no tecido mole até que a agulha possa tocar o osso. Tocou o osso, volta 1 milímetro. Voltou 1 milímetro, é bem pouco. Voltou 1 milímetro e já agora vai despender o anestésico. Quanto do tubete? 0,9 do tubete. Depois você vai voltar metade da agulha longa, metade da agulha e despender 0,1. E por que eu vou voltar metade para colocar o resto, o 0,1? Para poder o que? Anestesiar o nervo lingual, ok? Então primeiro você vai no alveolar inferior, coloca 0,9, volta metade da agulha, põe 0,1, já tem lingual e alveolar inferior anestesiados. Tudo bem, pessoal? Detalhe, eu só posso colocar um anestésico se antes eu fizer uma punção, Então eu estou lá posicionado, eu puxo o êmbolo da seringa, se não sujar de sangue o êmbolo, quer dizer que eu não estou dentro de nenhum vaso sanguíneo, aí eu despendo o anestésico. Por quê? Porque às vezes você dá um tubete e não pega, 2 tubetes não pega, o paciente ainda continua sentindo dor. Será que o anestésico não está intravasal? Qual é a principal característica do anestésico intravasal? 2 são. Primeira, a anestesia não pega. E segundo delas, há uma cessação da salivação, há uma interrupção brusca na salivação por conta da anestesia, principalmente quando há vasoconstritor, como vasoconstritor adrenérgico. E aí você tem um fechamento, uma estenose, uma vasoconstrição e diminuição brusca da salivação. Colocou o anestésico no paciente, poxa, espera 5 minutos para ver se a anestesia pegou ou não, porque às vezes você vai naquela afobação inicial, não é? De calça curta, que você é calça curta no começo agora, lembra do termo hoje é calça curta, não é da época de vocês, mas você ainda é juvenil, não é? Então juvenil o que é? Você dá um tubete, não espera, não anestesia, você pega outro e manda outro, você não sabe se está intravasal ou se respeita o tempo, então deve se respeitar de 5 a 10 minutos para ver se houve pega do anestésico. Deu para entender, pessoal? Então mais uma vez, eu vou anestesiar a arcada esquerda, eu entro por onde? Pela direita. Eu vou anestesiar a arcada direita, eu entro por onde? Eu entro pela esquerda. Eu entro sempre oblíquo aqui, meio centímetro do plano oclusal, agulha longa, divido o meu ramo da mandíbula através da palpação anterior do ramo e através da identificação do cordão fibroso, que é a ráfia epitélio-mandibular, ok? Encontro essa região aqui triangular, vai ter imagem lá, eu vou mostrar, e depois vai dividir essa área em 4 porções. Onde vai o anestésico? Entre a terceira e a 4ª porção, exatamente nessa área. Mas essa é a única técnica? É claro que não. Essa técnica é a principal, gabaritada. Só que como eu disse, o que eu posso ter aqui de envolvimento? Eu posso ter o aumento de quem? Dessa porção óssea que nós já vimos, né? Essa porção óssea aqui, veja que a língula da mandíbula, ela pode ser muito grande e pode estar tapando quem? Pode estar tapando o meu forame mandibular. Então eu não estou alcançando providentemente a área da qual há que se ter o dispêndio anestésico. Qual é a alternativa que a gente tem para poder anestesiar? Já que a gente verificou uma língula imensa no raio-x panorâmico, por isso que é importante o raio-x panorâmico. Você vai agora colocar um anestésico um pouco acima, ou seja, você vai usar de uma anestesia que a gente chama de troncular superior. Você vai chegar com a agulha aqui um pouco mais para cima, coisa aí de meio centímetro, tá? 3 milímetros, você vai chegar mais para cima para poder desviar de quem? Da língula, para poder alcançar a inervação. Tudo isso, claro, se tiver uma língula maior do que a convencional visto na panorâmica. Deu para entender? Encostou a agulha, voltou 1 milímetro, despendeu o anestésico, mas antes de despender, faz a punção para ver se não suja o êmbolo, como a gente chama.
Despende 0,9, volta metade da agulha longa, despende 0,1 no nervo lingual. Tudo bem? Então não tem como errar, tá? Depois a gente vai verificar no vídeo a explicação e as imagens do colega, tudo certinho para que vocês não tenham dúvida. Pessoal, alguma dúvida aqui por enquanto? Diga. Eu vi um vídeo de algumas pessoas anestesiando e ela mexe o massageia o lugar depois. Por quê? Tá, isso acontece pelo seguinte, ele não tem certa confiança do que fez. Então significa que quando ele mexe é para dissipar o anestésico, se caso o anestésico tenha sido intravasal. Normalmente isso acontece quando a primeira não pegou e ele fez a segunda e não tem certeza se a segunda vai pegar. Então ele mexe para não ter acúmulo e vasoconstrição da área. Por quê? Se tiver vasoconstrição da área, significa que o vaso fechou e não vai absorver nem o anestésico que é para inervação. Bom, e aí nós falamos de todos os ramos, recordam? Falamos de todos os ramos, da localização de todos eles. Os que passam atrás do côndilo, na frente do côndilo, os que vão para uma seta temporal, os que passam lá em direção ao processo mastoide. E aqui os ramos terminais, que foram os que nós acabamos de explicar. O alveolar inferior e o lingual, as características de cada um desses ramos. E essa imagem que inclusive mostrei na aula passada, né? Da abertura lateral, foi retirada a tábua óssea lateral e a verificação do alveolar inferior, bifurcação do mentoniano mentual e também a passagem do incisivo, que claro, vocês recordam, o incisivo direito transpassa contralateralmente e o esquerdo contralateralmente, e a outra dica que eu dei foi com relação ao bucal, recordam? Que faz a inervação da parte vestibular da região dos molares. Por isso o bucal ele deve ser anestesiado de maneira independente, não só de maneira troncular com o alveolar inferior. Tá? O lingual e as características. Professor, por que às vezes no caso do paciente está muito nervoso e a princípio do anestesia Por conta da liberação adrenérgica. Tá? Então a adrenalina, a carga de adrenalina dificulta a pega anestésica. O que dificulta a pega anestésica? A carga de adrenalina e obviamente o processo inflamatório se existente, porque em um pH baixo e um pH muito baixo, um tecido acidificado também você não tem aceitação pelos receptores anestésicos que nós temos. Tá? Então veja, paciente que tem um processo infeccioso /inflamatório, ele tem que ir para casa e fazer uso de antibiótico terapia, amoxicilina 500 mg, clavulanato, se assim tiver produção de enzima beta-lactâmica que tem causa resistência, por exemplo, ao agente patógeno. Então ele fica uma semana fazendo uso, né, dessas medicações e volta na semana seguinte já com um ambiente de pH regulado para que possa ter uma absorção, uma pega anestésica. Então tanto a liberação adrenérgica tanto quanto aí o processo infeccioso em curso. Bom, vamos lá, bloqueio regional da mandíbula, anestesia infiltrativa, tem que verificar a densidade do osso, a distribuição ali da arcada dentinária como um todo. E vamos lá. Olha lá o bloqueio do alveolar inferior. Se eu consigo aumentar a imagem aqui e colocar um ambiente mais escuro. Eu acho que não, muito próximo aqui. Talvez se eu tirar esse zoom vai melhorar. Olha lá. Então dá para ver, ó. Entra pela arcada dentinária oposta, dentária oposta, no primeiro pré-molar, a agulha chanfrada e vai em direção ao forame, ok? Pergunta que fica, professor, e se eu conseguir encostar no nervo, vou fazer o quê? O que você não pode, a agulha é pequena, você não consegue lacerar. O bisel da agulha é muito pequeno frente ao trofismo do alveolar inferior. Só se você ficar fazendo assim, ó, serrando a inervação com o bisel da agulha. Tá? Professor, mas pode ter parestesia? Pode. O que é a parestesia? É o formigamento, a perda de sensibilidade naquela região, mas é uma perda temporária. É o que em neurologia a gente chama de neuropraxia. Praxia vem do latim praxis, a prática. Neuropraxia é a perda da prática.
Então significa que perde temporariamente aquela sensação, a capacidade de sentir, né? Então isso é temporário, a neuropraxia. Depois da neuropraxia, se você for conduzir de maneira errônea várias vezes ali, é claro, você pode lesar a inervação. Você pode ter uma axoniotimese, uma lesão nervosa parcial, ou seja, apenas poucos conjuntos de neurônio ali, de axônios ficam preservados. Ou você pode ter uma desnervação, uma neurotimese. Aí não volta mais, meu amigo. Se você cortar ali a inervação não volta mais. Você tem uma neurotimese. Tá? Então você não pode ficar insistindo no erro. Tá? Tem que gabaritar muito bem a técnica, encostar no osso e voltar. Entende o porquê voltar? Para você não ficar ali lancetando a inervação inúmeras vezes. Ô professor, tá? a agulha está encostando no forame em si? A agulha ou está não? encostando no osso, não necessariamente no forame. Ela pode encostar no forame e na inervação? Pode, mas quando você sente uma resistência, você faz o que? Volta 1 milímetro, claro, você se afasta da inervação, então não há perigo de desnervação, não há perigo de uma neuropraxia, de uma axoniotimese, por exemplo. Tá? Então, interessante é você encostar, voltar 1 milímetro, despender o anestésico, voltar meia agulha longa e despender o resto do anestésico. Toda a área que está achurada em rosa, pintadinha de rosa, é a área que será anestesiada, ou melhor, que foi anestesiada. Só que vale lembrar, a região vestibular, ou seja, a região de fora, dos pré-molares, dos molares, perdoem, essa região aqui, vestibular de molares, é inervada pelo bucal, que inclusive recebe inervação dos ramos colaterais. Então você tem que vir aqui, pegar o ângulo da mandíbula no sentido oposto ao ângulo e fazer uma anestesia local para o bucal. Olha lá. E o incisivo central estava pintado também? Do mesmo lado que foi pintado na anestesia? Era para estar pintado, se não está, é um erro da imagem. Tá? Então a ideia é toda arcada, olha lá. Ok? Toda Professor, arcada daquele lado. A anestesia do bucal ela é feita por fora? É feita aqui, ó. Aqui Ela tem um começa- ângulo. Você percorre obliquamente o ângulo e vem por dentro, né? Tá? Então vou usar aqui, ó. Então a anestesia é dada por dentro, não por fora. Por dentro. Eu digo aqui, ó. Veja. Você pega o ângulo e traça um oblíquo do ângulo. E a anestesia do bucal vem aqui. Por dentro. Deu para entender? Mais fácil. É mais fácil. A do alveolar inferior vai vir aqui. Aqui. Ok? E a anestesia do bucal vai vir aqui. Tá? Num contra-ângulo da mandíbula, nessa região aqui. Tudo bem? Por que anestesia lingual também? Não, Por conta da sensibilidade da língua, né? Então é necessário você anestesiar movimentação da língua durante o procedimento cirúrgico, movimentação da língua durante o procedimento de restauração, né? Então é interessante que você tenha aqui toda essa área de filete interdentário, a região de assoalho da boca, a região gengival aqui interna da área lingual e a própria língua anestesiada. Tá? Diminui os movimentos, diminui a aproximação dessa língua no procedimento que você está fazendo, então ajuda em tudo. Tá? Pessoal, podem perguntar, não é um monólogo, é uma aula. Né? Mais uma vez, promover a anestesia dos dentes inferiores, estruturas linguais associadas, estruturas vestibulares anteriores ao primeiro molar inferior, bloqueio da parte anterior do nervo alveolar, estruturas vestibulares, toda aquela região já comentada. Tá? Aqui para quais situações a gente usa? Então dá para ver, ó, intervenções dos dentes inferiores, restaurações e extrações dentárias, periodonto do lado lingual de todos os dentes inferiores, periodonto do lado vestibular, pré-molares anteriores, utilização adicional do nervo quê? Bloqueio do nervo bucal. Bloqueio bilateral pode ser realizado, mas não é recomendado, pois proporciona completa anestesia do corpo da língua e assoalho. Então isso significa o quê? Significa que eu faço um lado, depois faço o outro. Porque emergencialmente, se eu perco toda a somestesia dessa área, eu tenho uma retração da língua. Eu diminuo o que a gente chama de istmo das fauces. Que? Assim. Lembra que eu falei sobre o istmo das fauces? Não falei ainda. O que é isso aqui? Nossa, quem não feio?
Nossa. Ó, essa é a língua dos Rolling Stones. I can get no satisfaction. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho. Vocês sabem o que é isso, né? A goela. Nossa, eu tenho vontade de enforcar vocês. Eu tenho essa estrutura, vocês chamam de campainha. Isso aqui é a úvula palatina. Isso aqui é o arco palatoglosso. E esse aqui é o arco palatofaríngeo. E entre o arco palatoglosso e o arco palatofaríngeo, eu tenho a tonsila palatina. Quem é a tonsila palatina? A amígdala. Vocês não vão chamar mais de amígdala. Tonsila, lê essa aula para vocês? Não. Sistema via aérea superior, a região nasal, nasofaringe, região oral, orofaringe, prega salpingofaríngea. Não. Não, nossa, meu Deus, como nós vamos fazer então a vida? Chorar. Fala lá na direção, a gente precisa ter umas 30 aulas de anatomia, não vai ter tempo dar nada. Meu Deus, que situação. Mas não vamos desesperar, né? Ânimo, alegria. Epa. Então o que a gente tem aqui, ó? Olha lá, essa não deixa ninguém falar, né? Tá chato. Ele fala, brinca e a pessoa vai se manifestar e eu falo, não. O que a gente tem aqui? Nós temos uma área, essa área diametral aqui, ó. Essa área de diâmetro, essa área diametral é o famoso istmo das fauces. O que é o istmo das fauces? Um istmo, para começar, anatomicamente é uma área mais estreita. E o istmo das fauces é o que divide a cavidade oral da orofaringe lá atrás. Então, quem divide a cavidade oral aqui na boca da orofaringe lá atrás é o istmo das fauces, que ele é formado pela prega palatoglossa, pela úvula e pela raiz da língua. Sim ou não? A parte mais posterior. Se você anestesia essa arcada aqui e essa arcada aqui, o que acontece? Essa língua perde a sensibilidade total e a tendência dela é o quê? Retrair. Se ela retrai, ela vem aqui para trás. Engasga com a própria língua. Então não façam isso. Anestesia um lado, depois anestesia o outro. Vai segurar a língua do paciente? Então você acha completamente contraproducente, né? Você faz um lado, faz o procedimento lá, depois faz o procedimento do outro lado. Nossa, eu jurava que tinha dado isso para você. Eu não dei cavidade nasal, concha nasal inferior, médio superior, médio inferior, drenagem dos seios paranasais, por onde drena o seio frontal, por onde drena o seio senoidal, por onde drena o seio etimoidal, por onde drena o seio maxilar. Não. Eu falei que o problema da sinusite é maior quando a drenagem é do seio maxilar, que é antigravitacional. Não falei nada disso, não. Você falou, essa última parte você falou, mas para onde drena não. Não. Célula etimoidal anterior, posterior, célula etimoidal média, politimoidal, infundíbulo. Não. Tá. Você passou por cima só. Só falou da célula. Tá, onde é que? Muito bem. Mas deu para entender o que é o istmo das fauces? É esse arco junto com a raiz da língua. Então é um fechamento do istmo das fauces. Tem uma classificação chamada de classificação de Malampati, que é a classificação da abertura ou fechamento do istmo das fauces, ok? A gente faz essa avaliação na área médica. Voltando para bloquear essa inervação, já comentado, o bloqueio do bucal é deveras importante. Contraindicação, infecções, olha lá, entra no que a gente já havia falado. Infecção, inflamação, o paciente tem que voltar para casa para fazer o uso da antibiótico terapia, consequentemente, regular esse pH que está ácido, para poder ter a pega do anestésico. Comprometimento físico ou mental, aí depende do nível do comprometimento, paciente dentro do espectro autista, TEA, transtorno do espectro autista. Dentro dessa área espectral, a gente tem autistas de suporte, você tem suporte leve, suporte moderado, suporte severo, tem que ter sempre um acompanhante e às vezes não dá para fazer o procedimento anestésico dessa maneira. E aí, como é que faz o procedimento anestésico? Se faz através do óxido nitroso, ou seja, uma máscara de nebulização. O óxido nitroso é um gás vasodilatador, aí o indivíduo relaxa, todo vasodilatador faz relaxar, não faz? Por isso que muitas das pessoas usam o quê? Medicamento para pressão, para
para poder dormir, né? Usa ali uma hidroclorotiazida, usa, por exemplo, um enalapril para poder dormir, ok? Não se deve fazer isso, né? Se deve fazer atividade física, uma boa alimentação e, óbvio, uma higiene do sono 40 minutos antes do descanso noturno. Não ficar usando esses artifícios farmacológicos para poder dormir. Mas depois a gente fala um pouco sobre esses artifícios farmacológicos. Bom, desvantagem: limite intraoral não preciso, taxa de anestesia inadequada entre 15% a 20%. Então tem até 20% de dar errado a anestesia, tá? Por conta do limite intraoral. O que significa limite intraoral? Não preciso. As variações anatômicas que nós temos lá dentro, como a própria língula que a gente falou, como um ramo da mandíbula mais largo, como uma variação anatômica do lingual um pouco mais profundo, ou, por exemplo, de um forame mandibular um pouco mais alto. Tá vendo por que é importante o diagnóstico por imagem? Tá vendo por que é importante fazer um raio-x no mínimo panorâmico? Ai, mas você tá louco, eu vou gastar raio-x para poder fazer uma anestesia alveolar. Ah, dá um pouco de vaca. Diga. Eu ia perguntar exatamente isso. Se mesmo com a panorâmica, são esses mesmos porcentagens? Não. Com a panorâmica você reduz o erro. Isso aí é na técnica gabaritada sem imagem. Segura aqui pra mim Não, aí, pelo rapidinho. amor de Deus, se fizer uma panorâmica e você lá, não tem cabimento, né? Eu sei. Não é que pode internar. É que assim, com o tempo você vai ganhando mão também, vai ganhando jeito, né? Mas está formado há um ano, ainda está com o raio-x panorâmico, não é para ter erro. Entendeu? Detalhe, depois na disciplina de anestesiologia, vocês vão verificar quando usar o anestésico como vasoconstritor, quando não usar o anestésico como vasoconstritor. Isso vai de acordo com a avaliação e a aferição da pressão arterial do indivíduo. O indivíduo tem pressão alta, você vai usar vasoconstritor? Claro que não, se diminui o calibre, você aumenta a pressão. O indivíduo tem pressão baixa, você vai usar sem vasoconstritor? Não, você vai usar como vasoconstritor. Então são essas alterações. E outras, obviamente, que vão aí te perseguir ao longo da vida. A gente cita 5 condições clínicas para vasoconstritor e dilatador, mas não é a matéria minha, é a matéria da professora de anestesiologia, que é a Patrícia. Não, aqui tem, estão vendo anestésia. Mas vocês já estão vendo anestésia, para chegar meio que pronto lá. Ó, bloqueio do bucal, tá vendo? Mas eu ia arriscar isso aqui. Mas eu tô muito Você pega aqui, ó, você pega o ângulo oblíquo, ó, você vai exatamente na região da passagem da inervação bucal. Bloqueio do mentual mentoniano, tá vendo? O objetivo é o nervo mentual, localizado no forame mentual, normalmente entre o ápice das raízes de primeiro e segundo premolares, dentes e estruturas vestibulares anteriores, né? Vai até o forame para anestesiar o quê? Para anestesiar tecido mole, rebatimento de periósteo, né? Rebatimento da comissura labial anterior, retirada de um cisto, procedimento ali, talvez dentro da ROF, da harmonização orofacial. Então vocês precisam entender que toda essa área aqui é uma área de inervação mentual mentoniana. Então é a mesma coisa, vocês vão pegar a direção verticalizada do forame mentual mentoniano, esperar tocar no osso, voltar 1 milímetro e suspender o anestésico. Normalmente a gente se orienta pelo quê? Pela prega colateral da comissura labial inferior, que é essa prega aqui. Tem uma prega colateral, eu vou no lateral, a prega colateral e coloco o anestésico. Lateral, a prega colateral. E aqui o bloqueio de Gold Gates, ou também chamado de bloqueio em 3 pontos, né? Que é exatamente o que a gente havia falado. Vai pegar o alveolar inferior, o mentual, o incisivo, lingual, a região de amiloide. Eu vou anestesiar toda essa área. É a Gold Gates, ou 3 pontos. Então eu vou pegar, normalmente a Gold Gate simples é quem? O alveolar inferior, o lingual e o bucal, tá? Normalmente, para descartar qualquer problema de um procedimento invasivo, uma cirurgia de médio porte, vocês vão fazer também a do incisivo, tá? Para poder fechar essa M arcada. E aqui uma técnica bem interessante chamada de Vazirane Aquinos. Aí sim, olha lá, é com a boca fechada. Acho que muitos daqui já ouviram falar dessa técnica, né? Indivíduo, por exemplo,
ele sofreu um acidente automobilístico, teve uma fratura de maxila ou uma fratura de mandíbula, teve que fazer uma amarrilha com fio de Kirchner, igual da Cristina Kirchner, do Néstor Kirchner, que foi o presidente da Argentina, vocês se recordam? Mas sem nem Meu Deus do ninguém. céu, às vezes eu acho que eu vivo sozinho nesse mundo. Aí o que acontece? Dá pra poder dar também, né? E daqui a um tempo eu vou começar a viver sozinho nesse mundo. Ele tá andando. Aí o que acontece? Como que é a técnica? O paciente fraturou a maxila, fraturou a mandíbula e há uma certa instabilidade dos fragmentos. Então há que se fazer o quê? Uma amarrilha. Amarrar metalicamente o arcado superior e inferior. Fica tudo amarrado. Por que fica amarrado? Porque eu tenho que estabilizar. Como é que eu vou engessar a maxila? Tem como que eu vou engessar a mandíbula? Então como é que se faz? Amarra com fio eletrônico. O paciente fica assim. E como é que ele come? Ele coloca um canudinho. Coloca um canudinho. Vou colocar no recesso aqui. Com a sonda nasogástrica? Não precisa. Coloca o canudinho. Né? Aí o que acontece? Acontece o quê? Às vezes ele precisa fazer procedimentos odontológicos por fora. Não é? E como é que você vai anestesiar se o cara não abre a boca? Você vai por fora, justamente. Olha lá. Olha onde entra a agulha. A agulha entra entre a arcada e a mandíbula. Ó. A agulha entra aqui, ó. Entre a arcada e a mandíbula. Por fora. Então o acesso é por aqui. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Hã? Não sei, eu nunca recebi anestesia. Mas assim, né? Não deve ser muito confortável. Né? Veja só. Outra coisa, paciente não só que sofreu acidente, mas paciente que tem triísmo. O que é o triísmo? O paciente não consegue abrir a boca. Né? Por trauma psicológico, por alterações de mastigação, ou mordida cruzada, dor na TM, o paciente não consegue abrir a boca. Ele abre milímetros aqui, que é o triísmo, que é o diferente de quem? Do bruxismo. O bruxismo você tem um apertamento, né? E você tem aí as faces oclusais se atritando e desgaste ali. Né? E o triísmo, o paciente não consegue abrir a boca. Não há apertamento, mas ele não consegue abrir. Faz massagem de masseter, de temporal, aplica toxina botulínica, né, para poder soltar a musculatura de oclusão, para ele poder abrir um pouquinho. E muitas das vezes não vai entrar quem lá? A carpule, a cavidade oral. Então é necessário usar a técnica de vasilhame aquinos por fora. Os pontos são os mesmos, pessoal. Ó. Então vai entrar aqui pela oclusal, meio centímetro a onda oclusal. Se a inclinação dessa agulha está errada, ela tem que entrar mais chanfrada em direção a quem? Ó? Em direção à região de forame mandibular e despender o anestésico naquela área, como a gente bem conhece. Tá? Não dá para angular para tocar o osso, mas é claro que dá para ter uma noção da altura do dispêndio do anestésico. E eu não sei se eu mostro o vídeo hoje ou se eu mostro o vídeo a aula que vem. Vamos tentar.